encaixadinho. Hoje começa aqui do posto, que eu vim abastecer, calibrar o pneu. Então precisava começar a parar o vídeo à toa. Sexta-feira, dia 12 de maio. Faltam 21 dias para o aniversário da pessoa mais importante da minha vida. Fim de semana será fim de semana do Dia das Mães. O planejamento é que amanhã, sábado, eu vou almoçar e passar o dia com a minha mamãe. Vou eu, a patroa e o Pitiquinho. Porque no domingo ela vai para São Miguel, vai lá para a família da minha cunhada. E a gente lida bem com isso, sempre lidou. E estão todos bem. Essa semana foi uma semana muito difícil. Os problemas de sistema, toda doideira, correria para não prejudicar a empresa. E em muitos pontos consegui, mas é minha obrigação, é meu trabalho. Eu sou remunerado para isso. E se eu falhar nesse quesito, eu precisarei arcar com as minhas responsabilidades. Um dia muito bonito. Hoje o Pitoquinho ficou em casa de novo, novamente, um recesso, né? Na escolinha. Escola pública, principalmente prefeitura, tem muito isso. E principalmente escola infantil, que não há uma grade curricular muito mais pesada, né? Não posso falar, a gente sente muito carinho das professoras da escola, é uma boa escola, mas tem isso, né? A gente precisa de uma situação mais confortável e ainda bem que conseguimos a vaga, tudo, para que possamos mais para frente colocá-lo numa escolinha particular. Enfim, sabemos que o desenvolvimento dele será bem maior assim, né? Bem mais rápido assim. Nada demais, não temos o que reclamar, a idade dele não tá tudo ótimo, o desenvolvimento dele. É um cara extremamente inteligente, sabe muito bem usar a inteligência, capta rápido como conseguir as coisas, tem essa leitura rápida das coisas, enfim. E continuamos na correria também para fazer uma boa festinha de aniversário dele. Que vai acontecer só lá em junho, né? Mais de quase 3 semanas depois do aniversário dele mesmo, efetivamente. Independente de qualquer coisa, a festinha acontecerá. Esses últimos 2, 3 dias, eu tenho pego um assunto e eu vou dar uma resumida nos 3, tentar fazer isso hoje, que são essa teoria que de repente mais pra frente pode se tornar para mim um livro, um documentário, um escrito, qualquer coisa. Eu gostaria de deixar isso registrado também, escrito. Mas para isso eu precisaria, claro, me aprofundar muito mais nos assuntos, né? Eu tenho, a minha concepção, formei uma cadeia de ideias que
é, meio que justificam as minhas posturas em relação aos conceitos religiosos. E a esse conjunto eu costumo chamar das três pontas, né? Provavelmente se eu escrever alguma coisa sobre isso, eu chamaria, se eu escrevesse alguma coisa, eu chamaria desse nome, as três pontas, né? E para mim, Marcos, são pura e simplesmente as três vertentes, as três ideias básicas, principais da religião, que eu não consigo aceitar, que são para mim não só ilógicas, elas são erradas mesmo, elas são eticamente erradas. Antes de mais nada, mais uma vez explicando a minha postura, eu me considero um agnóstico e na minha visão de ser um agnóstico é uma pessoa que não descarta a possibilidade da existência de uma entidade superior em planos que ainda não sabemos entender. Mas que descarta completamente as definições teológicas conhecidas até o momento. Eu não conheço todas, mas meio que basicamente a ideia é meio única, né? Claro, prepotência minha falar de todas, mas todas as que eu conheci, que eu tive acesso, elas trazem, em sua maioria, concepções e metodologias Não, metodologia é a pior coisa de todas, né? Os rituais, né? Enfim. Tudo bem, brother, mas não dá, né? Olha o caminhãozinho aí. Metodologia são os rituais, então isso é assim, eu não consigo encarar ritual com tranquilidade, não consigo mesmo, nenhum. Nem que ele não tenha simplesmente uma origem religiosa. Mas, e essas três pontas para mim, eu divido são os três maiores absurdos, entre os outros absurdos. Para mim. Vamos deixar claro o seguinte, na suposição da existência de um criador, de uma mente consciente criadora, eu não acredito que ela seja administradora. Essa mente superior não pode ser administradora. A criação já é perfeita. Então, já é perfeita não. Já é lógica, já é completa. Por exemplo, num momento do Big Bang ou assim por diante. Tá? Claro que na prática acaba tendo a mesma utilidade do ateísmo. Mas a concepção é diferente e eu preciso deixar isso muito claro. Daí a eu respeitar em várias vertentes as religiões. Respeitar. Porque eu também admito uma possibilidade. Eu só não tenho e não tento inventar formas de leitura para essa possibilidade. Eu prefiro me ater, né, me prender a conceitos racionais, lógicos e concretos, principalmente científicos, até o momento. Acidente aqui. Tomara que não tenha sido nada grave. Não, a pessoa está se mexendo. Hoje uma pessoa faleceu na Marginal Pinheiros, um motociclista. Estava lá no Bom Dia São Paulo. Então, assim,
Isso significa, principalmente, que eu não guio a minha vida visando uma suposta vida depois, já que ninguém conseguiu ainda me explicar isso direito. E já que as teorias que explicam isso não tem nada perto de alguma coisa que possa não me agradar. Me agradar, o kardecismo foi o que chegou mais perto. Mas nada, como diz o Neil deGrasse Tyson, o universo não tem obrigação de agradar ninguém ou de fazer sentido para ninguém. Ele é. Ele é. Tá? Isso gera grandes brigas em conceitos teológicos, tá? Grandes discussões, válidas inclusive, tá? Eu não quero que Deus me agrade nos seus conceitos e nas suas concepções, mas é necessário que os conceitos e concepções dele tenham lógica, tenham nexo, principalmente tenham nexo. E o maior problema de todos, que é se esconder atrás de fé e de dogma. Realmente, aí é onde eu travo realmente. É aquele momento onde é o mistério da fé. Mas enfim, os conceitos, as bases, são extremamente infantis. Mas são, para mim, antes de tudo, eu deixo muito claro que a minha posição de agnóstico me permite principalmente respeitar os conceitos religiosos e as práticas religiosas dos outros, com ressalvas. Então, as três vertentes para mim, as três pontas, numa forma resumida, são concepção de céu, paraíso, Éden, jardim celeste, e concepção de inferno, sofrimento eterno, angústia eterna, e concepção de sacrifício. Essas três vertentes, para mim, são o ruim, o que forma o pior conceito, os piores lados dos conceitos religiosos. Em linhas rápidas, concepção de paraíso ao que as religiões abraônicas seguem. Paraíso é aquele lugar perfeito, um jardim possível, um lugar natural, perfeito, que foi criado quando da criação do universo. Na verdade, por conceito inicial, era da criação do planeta. Este lugar é completamente... Não há angústia, não há dor, não há morte. Tá? Não há maldade. Não há sentimentos ruins, né? Fica mais fácil assim. E esse lugar, ele foi criado para o homem, para a criação máxima. E teoricamente, né, o homem foi criado à imagem e semelhança de seu Criador. Isso explica bastante coisa. Isso, no conceito prático, explica que Deus é uma criação do homem à sua imagem e semelhança. A ideia teológica existente, principalmente nas três vertentes abraônicas, que é o judaísmo, o cristianismo, e o islamismo, elas partem desse princípio, a criação de um Deus com características humanas. E não podia ser mais humano possível, tá?
O Deus do Velho Testamento, o Deus da criação, ou o Deus criado inicialmente, ele é um cara com sentimentos extremamente humanos. Ele tem ira, ele tem raiva, ele tem arrependimento, ele tem dúvidas, ele tem diversas características humanas. Mas voltamos para o paraíso para dar uma resumida nessa história. E neste paraíso havia uma condição. Ele colocou o homem... não, eu pego esse pedaço de novo. Fez tudo, fez toda a criação e fez o homem. Então o homem se sentiu só. Você percebe uma coisa? A primeira falha na criação já acontece ali. Precisou o homem se sentir só para que Deus criasse a mulher a partir de sua fictícia costela. É tudo linguagem figurativa. É sim. Tudo é linguagem figurativa. E esse é o grande trunfo das religiões. Tudo é linguagem figurativa. Tudo precisa de alguém para traduzir para você, mesmo estando falando na sua própria língua. Isso me irrita profundamente. E disfarçar isso de palavra de Deus. Aí realmente é para me tirar do sério. Me tirar do sério. Agora voltemos, tá? E aí o homem se sentiu só. E aí Deus criou a mulher. E aí ele deu um recadinho assim. Usem à vontade, fiquem à vontade, sejam felizes para sempre. Eu criei tudo isso aqui para vocês. Tudo isso aqui foi criado para vocês. Mas tem um problema, tem uma questão aqui. Sério, parei. Dessa vez eu errei. Tem uma questão aqui. Aquela árvore chamada árvore do conhecimento ou árvore da sabedoria, vocês não podem comer do fruto daquela árvore. O fruto da árvore do conhecimento. Isso tem uma imagem, para mim, das mais belas possíveis. Provavelmente, a maior verdade que esse livro, que não me traz muitas verdades, a maior verdade que esse livro carrega, está bem no comecinho dele. Fecha o livro um pouquinho e eu te explico. Qual é a única forma aqui no planeta a que você seja feliz? Quanto menos você souber sobre as realidades existentes, mais feliz você é, porque você simplifica as coisas. E você simplificando, você consegue resolvê-las mais facilmente. Pelo menos na sua cabeça. Simplificar não significa resolver, mas significa resolver para você. Vou te dar um exemplo. Quando você foi mais feliz? Na sua infância, ou à medida em que você foi se tornando adolescente, jovem, adulto, ou mais velho? Não tem nem o que responder, cara. Você era feliz quando era criança. Tanto que a gente busca tanto no passado, é tão natural a gente buscar soluções no passado, porque sempre nos remete a uma lembrança feliz. Quanto mais para trás nós voltarmos, mais felizes nós nos sentimos. E a gente não percebe que isso acontece porque quanto mais ignorantes nós fomos, menos nós enxergamos as coisas. Isso é uma analogia de uma felicidade enorme, enorme. Eu gostaria de parabenizar o inventor dessa teoria mirabolante sobre a criação, sobre o êxodo. Obrigado, moça. Porque ela é a parte mais verdadeira que eu conheço. Então, cara, isso explica bastante coisa, inclusive do desfecho. Você está num lugar perfeito, você está feliz, você não sente dor, porque você não conhece as coisas.
talvez seja simbolicamente um momento onde o Criador vira para aquele animal e fala assim, olha, ou para toda a criação, e fala assim, olha, ali tem um fruto que te dá conhecimento, mas é impossível você ganhar conhecimento sem ganhar infelicidade, sem ganhar insegurança, sem ganhar vergonha, sem ganhar alguma coisa ruim com ela. A sabedoria não traz coisas boas normalmente, traz a necessidade de melhorarmos. E aí você, à medida em que você vai enxergando melhor, você vai também se decepcionando mais, também sofrendo um pouco mais. Essa é uma visão que assim eu tenho que parabenizar o Criador desse texto, dessa parte, dessa feliz analogia, dessa muito feliz analogia. E o que acontece depois? Claro, de repente nesse conceito fictício, o animal que resolveu arriscar e provar o fruto da árvore do conhecimento, começou a sofrer naquele momento. Quais foram as punições imediatas? Ele passou a sentir frio, vergonha principalmente, né? Depois frio, depois arrependimento, depois seria meio que o fim da infância, né? E aí ele foi condenado a sentir dor e a morrer. Ele não foi condenado à morte, ele ficou passível da morte a partir daquele momento. Existem histórias extremamente interessantes, criadas aí, animações e tudo mais, que tratam desse conceito, brincando com ele, brincando com essa teoria. Não fosse esse pecado, como estaria o mundo, segundo a visão desses religiosos, né? Partindo do princípio do que eles passaram. Um ser humano imortal que não sente dor e que não sabe de nada. Ou seja, mais um animal no meio dos animais. Tá, então assim, claro, fechando o conceito, a visão de paraíso, a visão de do lugar perfeito, ela só é possível segundo o conceito, dogma religioso ocidental, principalmente aceito pelo Ocidente. Ele só é possível na plenitude da ignorância. Na plenitude da ignorância. E se é isso, supondo-se que tudo isso fosse verdade, com toda a imbecilidade desse conceito, eu voltaria atrás e daria um abraço forte na Dona Eva. Obrigado, Eva, porque você foi lá e arriscou. Ou eu daria um abraço na serpente para dizer obrigado, porque você nos tirou da imbecilidade. Você nos tirou da mediocridade intelectual. Simbolicamente isso é muito importante. Vamos lá. Segundo conceito, a segunda ponta de uma das três pontas, o inferno. O inferno, além da sua concepção torta, ele carrega um paradoxo. Já brinquei com isso esses dias. Foi bacana. Eu já sabia disso, mas não sabia expressar, né? Ele carrega o paradoxo. Supostamente o diabo é o mal. Mas, supostamente, quem é mal vai para o inferno. Então, supostamente, o diabo faz um serviço bom.
ele faz a punição dos maus. E para punir os maus precisa ser alguém mau. Mas no fundo, ele está do lado certo, não é? Então essa teoria, essa base não fecha, essa equação não fecha, né? E além de todas as desumanidades que o próprio conceito já carrega. A desumanidade básica, que é a condenação dos inocentes. A condenação dos sem culpa. Aí você coloque crianças, aí você coloque pessoas que nasceram em outros lugares, onde a cultura é outra, onde o conceito é outro, onde a base religiosa é outra. E muitas vezes, em muitas dessas vezes, as bases religiosas são heréticas uma em relação à outra. Você vê, ó, as três abraônicas, uma considera o que a outra acha heresia. O judaísmo considera heresia você chamar Jesus Cristo de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, amém, sei lá. O islamismo considera tudo isso a mesma coisa. Não é que ele concorda com o judaísmo, mas ele busca atrás, ele pega bases abraônicas mais antigas do que o cristianismo e as transforma em novos conceitos, prometendo inclusive, voltando à primeira ponta, um paraíso bem interessante, com 70 virgens. E as coitadas das virgens serão uma das virgens, né? Sei lá, não sei. Não me interessa debater essa maravilha do pensamento humano. Então você coloca no inferno, pela base, pessoas que não têm a menor culpa por aquilo e a condena ao fogo eterno. E mesmo que não fosse nada disso, mesmo que, vamos tirar do inferno, por qualquer teoria que alguém possa falar sobre isso, vamos tirar do inferno a parte de que os inocentes vão para lá. Quem não tem culpa vai para lá. Aí você coloca as crianças e aí você coloca as pessoas que não têm culpa de terem tido outra orientação. Beleza. Mesmo assim, colocar quem não seguiu um preceito tal religioso, com tantas variantes que uma vida dá, com a parte curta que é uma vida humana, para mim não tirem nada a crueldade do assunto. Nada. Não adianta, eu sou um humanista. Eu não acredito em prisão perpétua, eu não acredito em pena de morte e eu não acredito em inferno. Eu não posso acreditar em inferno. Acreditar em inferno significa acreditar nessas outras punições que os seres humanos conseguiram criar, fazer, justamente para se igualar, né? Mas está chegando e eu estou perdendo tempo. Bom, não tem muito o que se explicar na ideia de inferno. Na ideia de céu é mais legal porque tem mais variantes e tem essa parte que eu concordo sobre a questão do conhecimento, a relação do conhecimento com o sofrimento. E a terceira parte é também uma que talvez exija um esforço maior de explicação, mas é a parte onde eu acho execrável um Deus que tem necessidade de sacrifícios. Ele tem necessidade que eu mate um porco, ou que eu mate um bezerro, ou que eu mate um carneiro, ou que eu mate uma pomba, ou que eu queime uma parte da colheita num altar. E esse Deus do sacrifício, ele começa lá na criação.
Caim e Abel já tem essa história do sacrifício, aonde, mais uma vez, esse Deus humano ignora ou não se contenta com os sacrifícios que o Caim dá e gosta mais do Abel. Ou seja, ele nunca tem culpa de nada que acontece, sabe? Ele cria a imperfeição e não tem culpa do que acontece. Ele, inclusive, ele é tão humano que ele cria a discórdia. Parece que, para alguém onisciente, parece que propositalmente. E para alguém onipresente, sabendo o que isso vai, aonde isso vai levar. Então, você não pode dar características de perfeição completa a um ser tão humano, porque não está no mesmo escopo perfeição com humanidade. E a última parte desse livro sagrado traz justamente um sacrifício humano. Ou seja, já que a gente sempre fez sacrifícios para te agradar, dessa vez, meu Pai, eu me faço cordeiro. Assim agiu Jesus. Não é o Cordeiro de Deus? Por que o sacrifício? Por que a aceitação da ideia do sacrifício? Para quê? Qual a necessidade que esse Deus Criador tem do sacrifício humano? Qual é o problema com esse cara? Qual é o problema dele fazer uma brincadeira estúpida de pedir para um dos seus fiéis seguidores que mate o próprio filho e depois falar, não, era brincadeira, só estava testando você. Ô brother, eu não sei de quem você está falando, mas eu não posso atribuir bondade a esse cara. Eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque eu preciso respeitar o que supostamente ele mesmo me deu, que se chama inteligência. Se a aceitação desses conceitos significa abrir mão da minha inteligência, então eu não os aceito. Mas eu não aceito as suas ideias. Elas podem ser outras, tá? Até mais, um abraço.